Mexicanas é um livro que teve origem numa viagem ao México, à cidade do México, e essa viagem foi tão forte, a tantos níveis, foi tão estimulante. A cidade do México é uma cidade quase surrealista, onde tudo acontece, e eu estive talvez 10 dias, mas a sensação foi que eram 100 dias, porque tanta coisa aconteceu. Eu tenho vários livros muito diferentes entre si, é difícil explicar um pouco o que são os livros, porque realmente há livros que são de um mundo, por exemplo, um mundo mais narrativo. Há vários escritores que escrevem e muito bem sobre viagens de uma forma muito realista, não é? Eu não sou tanto isso, eu aponto alguns pormenores e depois há qualquer coisa que se gera que tem mais a ver com o mundo da ficção. Eu gosto de dar nomes às séries dos livros que vou fazendo, porque sinto que os géneros literários não enquadram os livros e, por exemplo, Canções Mexicanas eu integro numa coleção a que chamo Canções, precisamente porque sinto que não são contos nem pequenas ficções, são como se fossem ritmos sonoros e, portanto, eu chamei Canções. Mas a queda é isto mesmo. Os homens recolhem uma sensação, tentam absorvê-la como um fato absorve água e a faz desaparecer. E a certa altura não existe fato e água, mas apenas um fato úmido. Eis o que procuram os que levam a energia que se libertou na queda de um corpo sólido para a sua velha madre que está a morrer, ou para os seus filhotes, para que cresçam grandes e fortes. E a vida é isto, um certo prazer que vem da queda dos outros. Vamos começar falando das Canções Mexicanas, do livro que é o seu mais recente, que a gente está conhecendo hoje. Ele surgiu a partir de uma viagem ao México. Eu normalmente não escrevo muito a partir de experiências pessoais, mas este partiu de uma viagem que eu fiz durante cerca de 10 dias, mas pareceram quase 100 ou mais, na capital, México DF. E realmente esta questão de 10 dias parecerem 100 é muito clara. O México é uma cidade que tem um conjunto de estímulos por metro quadrado que é incomparável, acho eu, com qualquer outra cidade. Em relação a cidades que eu tenha ido, só me lembro de Marrakech, que de certa maneira também é uma cidade com essa energia. Eu não sei se as pessoas que estão aqui presentes foram lá, ao México DF, mas é muito estranho porque é uma mistura completa. Mesmo para um brasileiro, de certeza que se sentiria atordoado e confuso. Por exemplo, eu lembro-me que fui a uma geladaria, não é? Sorveteria, como dizem, e comprar um gelado de baunilha, e no mesmo espaço da gelataria estão duas pessoas a rezar de joelhos com um altar, ou seja, no mesmo compartimento vendem-se gelados e estão pessoas a rezar. E isto é muito a cidade do México, é uma mistura. E isto, para um europeu como eu, é muito estranho, porque na Europa está tudo organizado. Há espaços para comida, espaços para lazer, espaços para oração e para a religião. E ali no México a sensação é que, em primeiro lugar, a sensação é que a terra está sempre a tremer. É muito estranho, porque quem for lá, a primeira coisa que sente é o som do tambor. Uma coisa muito estranha é que na praça principal do México, no Zócalo, há sempre pessoas a tocar tambor constantemente. E quando eu cheguei eu pensava que aquilo era uma coisa temporária, não é?
era um dia de festa, mas a questão é que no dia seguinte estavam lá a tocar, no outro dia, e o tambor, que começa na Praça Central, é muito estranho, porque a acústica da Cidade do México deve ter qualquer coisa de especial. Deve ser ali uma mistura entre aztecas e há ali qualquer coisa que faz com que a muitos, às vezes talvez quilómetros de distância, nós ouvimos o tambor a ressoar. E, portanto, a sensação sempre, quando se está na Cidade do México, é que a terra está a tremer e é o som, como se estivesse a rebentar uma revolução, não é? E, portanto, a sensação é quase de medo, constantemente, e uma tensão muito grande. E depois, como eu disse, um conjunto de estímulos enormes que fizeram com que, quando eu regressei a Lisboa, sentisse uma necessidade muito grande de escrever. Mas agora estou aqui nas ruas do centro da Cidade do México. E aqui tudo é gente, não há rua, não se vê o chão. Se olhas para baixo, és empurrado. Se olhas para cima, és empurrado. Estás no México, meu caro. São 20 milhões aqui, 80 à tua volta. Que queres fazer? Dançar? É um livro de ficção, Canções Mexicanas, mas parte muito das experiências que tive na cidade. Esse é um livro que tem você diria que tem um olhar do forasteiro que está lá, ou você tem a sensação de que as pessoas de lá também são tensas? Bem, o que eu sinto, e por exemplo senti isso até mais em Marrakech, é que se nós nascemos e crescemos, por exemplo, em Marrakech ou na Cidade do México, nós não podemos ser as mesmas pessoas do que uma pessoa que nasce em Viena, por exemplo, na Áustria, e cresce em Viena, porque toda a lógica é completamente diferente. A Cidade do México é um pouco assim, mas, por exemplo, falando de Marrakech, Marrakech, para um português é muito fácil, porque nós vamos de Lisboa a Marrakech em 2 horas, porque Marrocos é mesmo perto de Portugal. E é muito estranho, porque em 2 horas entramos num outro mundo. E eu, em Marrakech, estive numa Medina. A Medina são as antigas cidades árabes. E o que é impressionante na Medina é que o espaço público é todo igual. Ou seja, só há 2 coisas numa cidade, na cidade antiga árabe, é o espaço privado, a casa, e a rua. E a rua não tem passeios, calçada, não é? Como vocês dizem. Então o que acontece? O que eu senti em Marrakech é que quando se sai à rua estamos imediatamente em perigo. Porque as ruas da Medina de Marrakech são muito estreitas e por lá passam milhares de pessoas, motocicletas a grande velocidade, burros, cavalos, pessoas a correr, motas. E a questão é que, por exemplo, numa cidade europeia, uma pessoa pode ser atropelada em 2 sentidos. Ali pode ser atropelada em 40 sentidos, porque não há... E a questão, o que eu senti em Marrakech e na Cidade do México também, é que pensei, por exemplo, crianças. Uma criança que nasce e vive em Marrakech, ela, quando sai de casa, sai sempre num estado de tensão, não é? Porque realmente a questão é, se nós nos distraímos durante 1 segundo em Marrakech, somos atropelados. Não há... Enquanto, por exemplo, nas cidades europeias, o que eu senti isso é, quando eu regressei a Lisboa, eu dei outro valor à calçada, ao passeio. Porque o passeio, nós dizemos em Portugal passeio, não é? Nós, em princípio, na estrada corremos algum risco e quando chegamos à calçada, descansamos, não é? Há ali um relaxamento. E, portanto, o que eu sinto na Cidade do México, o que eu senti é que as cidades vão criando diferentes seres humanos. Se calhar, por exemplo, São Paulo tem um tipo de ser humano, se calhar Belo Horizonte também, a Cidade do México outro ser humano completamente diferente. E para mim o que eu sinto é que é surpreendente, por exemplo, um
uma pessoa que nasce e cresce em Marrakech entender-se com uma pessoa que nasce e cresce na Áustria. O que é surpreendente é que eles aos 30 anos não se matem uns aos outros, porque a lógica é tão diferente que entenderem-se é um milagre, não é? Muitos meninos andam de patins, outros de skate. Para que serve isso? Pergunta o pai ao filho. E ele responde que serve para fugir de casa. E o pai dá-lhe um estalo. E o menino não liga porque já apanhou tanto e continua os seus exercícios e nem sequer os amigos dele viraram a cara. O que significa que já está instalado. É um hábito. Sol, chuva, pôr do sol, a aurora, estalo na cara. Eu acho que a escrita é escrever, por exemplo, se eu pego uma caneta e escrevo, não é? Escrever é o último passo de um longo processo, não é? Escrever não é isto, não é? Escrever não é eu escrever palavras. Escrever é qualquer coisa de orgânico. No meu caso, por exemplo, é uma necessidade mesmo. Ou seja, é muito curioso que eu já percebi que há uma relação absolutamente idêntica no meu organismo entre, por exemplo, serem 4 da tarde e eu ainda não ter almoçado, eu fico com uma irritação orgânica, não é? E essa irritação é muito semelhante à irritação que eu tenho quando não escrevo, alguns dias. Fico também, ou seja, para mim escrever não é uma necessidade intelectual, é uma necessidade física, orgânica. E portanto, a primeira coisa que eu acho é que a pessoa só deve escrever se realmente for uma decisão do corpo e não uma decisão da inteligência ou do intelecto, não é? E para mim está muito claro que, e estava já aos 18 anos, que escrever nada tem a ver com publicar. Eu acho que nós de certa maneira fomos todos hipnotizados com esta ligação entre escrita e publicação. E escrever é uma coisa, publicar é outra. Se uma pessoa escrever durante toda a vida e não publicar, é um escritor. Uma pessoa que escreve é um escritor. Não é? Publicar é outro assunto. É outra ação. Uma ação é escrever, outra ação é publicar. Uma pessoa é escritor quando escreve. Publicar não tem nada a ver. E, portanto, eu também tentei logo separar as duas coisas. Eu escrevi imenso entre os 18 e os 30, mas tinha muita ideia de não publicar antes dos 30. E tem a ver um pouco também com uma questão simples, que é publicar, a própria palavra diz, é tornar público. Tornar público é nós não controlarmos quem é que lê o livro. E enquanto nós estamos na escrita, nós às vezes mostramos a um amigo, ou seja, selecionamos quem é que vai ler. E qual é o problema ou o perigo de tornar público? É que realmente, quando nós não sabemos quem é que vai ler, pode haver reações imprevisíveis, completamente imprevisíveis. Publicar não é só escrever, é escrever e estar preparado para aguentar as reações muito boas ou muito más ou nenhumas. E, portanto, eu senti sempre que era preciso um tempo para isso. Pode parecer estranho, mas das coisas que mais imobilizam, provavelmente, são os grandes elogios. Que veneno é esse? Pergunto, e a minha guia finge que não ouve e aponta para um sítio da cidade onde está escondido o homem mais feliz do mundo. Onde é? Pergunto. Ali ao fundo, um passo antes de começar o inferno. Depois há pessoas que saltam, e o salto é uma associação inesperada. É como se o salto é eu passar de um ponto para outro ponto muito afastado. O passo é eu passar de um ponto para um ponto muito próximo. E o nosso pensamento, às vezes, pensa por passo, outras vezes pensa por salto. E, por exemplo, eu tenho um colega matemático e a matemática pensa muito por passo a passo, não é? A ciência também é muito de passo. Eu acho que a arte e a imaginação são muito a arte do salto. Eu acho que a ciência é a ciência do passo e a arte é a arte do salto, não é? E portanto, eu quando estou a ver alguma coisa quando eu vejo um episódio na Cidade do México, eu
eu salto logo para uma outra coisa qualquer que não é exatamente aquilo que estou a ver, não é? E foi um pouco isso. Eu acho que há aqui no livro 10 ou 12 factos que eu vi e tudo o resto é resultado desses saltos, não é?